Salmo 84, nós vamos ler o versículos 5, 6 e 7 desse salmo, para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesta manhã. 3 versículos somente para a nossa leitura, embora já lemos todo ele, né? Agora vamos lembrá-lo e refletir a partir dele. Vamos ler juntos? 3 versículos que dizem assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Uma coisa muito forte nesse salmo é estar na presença de Deus, é estar com Deus. Tanto que o final do versículo que nós lemos aí diz: estar na presença de Deus, aparece diante de Deus em Sião. Bem, eu quero ver com você, lembrar com você a partir desse texto, vendo algumas verdades que nós acabamos de ler aqui. Por exemplo, é uma verdade, isso acontece realmente. A pessoa que busca força em Deus, ela é bem-aventurada. Ela é muito feliz. Primeira parte do versículo 5. Bem-aventurada a pessoa cuja força está no Senhor. Todos os personagens bíblicos são colocados como exemplo para mostrar para nós, para testemunhar para nós o que acontece com a pessoa que busca força em Deus, que vai com a alma tristonha até Deus, deixa a sua tristeza aos pés do Senhor e pega ali da presença do Senhor a força, a alegria, o que ela precisa. Não basta só ir, tem que deixar lá o negativo. E não é só deixar, Deus sempre tem algo a nos dar para que nós voltemos renovados e diferenciados de como nós fomos à sua presença. Por isso que a Bíblia mostra, quem buscou, recebeu. Quem não buscou, não recebeu. Quem buscou da maneira correta, como Deus demonstra que deve se buscar a Ele, recebeu. Quem o buscou, mas da maneira errada, não recebeu. Por isso que o salmista, ele fala com tanta certeza: bem-aventurada a pessoa cuja força está em ti, Senhor. Mas uma outra coisa, também nós vemos aí que é outra verdade. Esta pessoa que busca a Deus, ela tem o seu coração, a sua vida, tratada por Deus. Não é como se Deus fosse um banco, eu vou lá, faço a minha senha e pego o que eu tenho de direito, né? Pego o meu dinheiro e pego alguma coisa e vou continuar a minha vida. Não. Interessante que esse buscar a Deus é permitir que Ele trate a nossa vida, o nosso coração. Tanto que a segunda parte do versículo 5, o que diz? Em cujo coração encontro os caminhos aplanados. Eu vou com o coração diante de Deus, cheio de depressões, de elevações, de um montoeira de coisa. E Deus vem e aplana. Vai com muita confusão. Deus conserta a confusão e torna tudo mais plano, mais fácil. Talvez uma das imagens que nós podemos colocar aqui é a imagem de uma terra de plantio. Nossa, aqui, sul de Minas, é cheio de tanta montanha. E ai de quem vai apanhar café no morro. Eu nunca apanhei café. Se você já apanhou café, sabe que no morro é complicado. E se você nunca apanhou café também, pelo menos dá para imaginar, né? Que no morro é complicado. Quanto mais plano a plantação, mais fácil trabalhar, desgasta menos. Mas não é isso que Deus faz no nosso coração? Para que nós não tenhamos uma vida desgastada e difícil, Ele aplana. Mas o salmista, ele então diz essa verdade. Bem-aventurada a pessoa que busca força em Deus. E Deus está aplanando a sua vida. Porque Ele está vendo que os seus caminhos, a sua vida, o seu coração estão sendo aplanados, tratados por Deus. Tem pessoas que buscam em Deus o que elas querem, mas não permitem que Deus faça na vida delas o que Ele quer. Não querem ser tratadas no seu íntimo, no seu mais profundo, por Deus. Olha, mesmo passando por dificuldades, fortalecidos em Deus,
Deus transforma em bênçãos as dificuldades, enquanto Ele derrama a provisão. Deixa eu mudar aqui, porque o Salmo parece dizer que, passando por dificuldades, fortalecidos por Deus, nós transformamos as dificuldades em bênçãos para a glória de Deus, enquanto Deus nos dá a provisão. Olha o versículo 6. O qual, passando pelo vale árido, quem é que está passando pelo vale árido? Somos nós, que precisamos ser bem-aventurados. Fazemos dele um manancial, mas só podemos fazer alguma coisa, realizar algum trabalho, se Deus agir com aquilo que nós não podemos fazer. De bênção o cobre a primeira chuva. É Deus quem faz chover. É Deus quem manda dos céus as suas bênçãos. Bênçãos primeiras que vão gerar em nós, ou na nossa terra, mais e mais frutos. Então, fortalecidos, trabalhamos, Deus demanda mais provisão, e surge mais uma outra verdade no verso 7 que nós lemos. Avança. Interessante que nós somos acostumados, muitas vezes aprendemos a colocar um alvo. Quando eu me formar, quando eu trabalhar, quando eu me aposentar, quando eu chegar lá, parece que aí eu vou descansar, né? Eu não vou fazer mais nada, eu vou estar mais tranquilo. Quantas vezes eu sonhei isso quando era adolescente, né? Comecei a trabalhar, ai meu Deus, quando eu aposentar, não vou fazer nada disso, vou descansar, vou fazer isso, fazer aquilo. Agora a gente sabe que não vai dar, não. Depois que aposentar, tem que trabalhar mais um pouco. Mas essa expectativa humana de, quando isso acontecer, aí vou acalmar, aí vou tranquilizar. Não. A Bíblia fala, não, com Deus você avança. Quando meu filho crescer, eu vou ficar calmo. Não, quando meu filho crescer, eu quero vê-lo ser um bom profissional na casa do Senhor, quero ver ele formar família, quero ver os filhos dos meus filhos. É avançar, é caminhar nas bênçãos do Senhor. O versículo 7 fala desse avançar, desse avançar fortalecido pelo Senhor e se fortalecendo mais e mais. Nós costumamos dizer, filho criado, trabalho dobrado. Mas no Senhor é filho criado, mais abençoado. Porque é força sobre força que Deus nos concede. Porque estamos diante dessa fonte de força, de vida que é Deus. Verso 7, vão indo de força em força. Nós não somos fortes agora para ficar fracos amanhã, não. Nós vamos indo no Senhor com o Senhor de força em força. E cada um deles aparece diante de Deus, em Sião, ou seja, na presença de Deus. Nosso alvo é supremo, é viver na presença de Deus eternamente, na fonte eterna de todo o bem. E aí eu tenho que voltar para nós e perguntar para você, como eu pergunto para mim, tem alguma coisa drenando as suas forças? Tem alguma coisa querendo minar, quer sejam suas forças físicas, mentais, emocionais, né? Quer seja alguma coisa que está como que te fazendo sentir-se tão fraco, tão frágil, Tem. Porque o Salmo, ele nos coloca situações ou ideias que nos desafiam. Busca força em Deus, porque Ele concede força inesgotável. Quando buscamos forças em nós mesmos, nem sempre encontramos. Nem sempre achamos em nós a força necessária para. Mas Deus é força. Mais do que uma mera força agindo. Deus é fonte. Deus não é só força. Deus é a fonte de força, de toda a força. Se fixarmos a nossa atenção naquilo que é negativo, se fixarmos a nossa atenção nas nossas lutas, até nas lutas de outras pessoas, nas dificuldades, nas tristezas, com certeza a gente enfraquece. E eu quero ressaltar até isso, nem precisa ser na nossa, quando a gente vê uma família, uma pessoa passando por dificuldades tamanhas que nós não temos como ajudar, e nós não vemos como essa situação pode ser resolvida, até a gente fica a gente dobra o joelho e fala, Deus, tem misericórdia, a gente clama mesmo. Quantas vezes, creio que nós choramos em oração por outras pessoas, em intercessão. Deus tem misericórdia, Deus. A solução é do Senhor. Somente o Senhor pode, ó Deus.
eu não consigo, o médico não consegue, ou tal situação. É o Senhor. Se não for o Senhor, olhar para qualquer coisa, qualquer pessoa, buscando força, se não em Deus, é fraqueza na certa. Por isso eu quero lembrar a você e lembrar com você, na nossa meditação, sobre algumas verdades acerca dessa força em Deus. Essa força que é real e essa força que faz a diferença no momento certo. No começo do culto nós lembramos, Deus nos concede aquilo que é para o momento de cada dia. É o pão nosso de cada dia, é o que nós necessitamos. Deus vai conceder. Algumas verdades sobre esta força, olhando para a Bíblia Sagrada. Por exemplo, já começando do Salmo 84. Nós, ou todo aquele que busca força no Senhor, recebe essa força. E recebendo esta força ela vai ser contínua para que essa pessoa continue caminhando de força em força. Primeira parte do versículo 5. Bem-aventurada a pessoa cuja força está no Senhor. Se a força está no Senhor, ela é diferente da força que está em qualquer outro lugar. Por quê? Porque esta força no Senhor, verso 7, te leva a mais força. Vão indo de força em força. Por isso que eu quero ressaltar novamente, Deus é fonte de força. Deus não é só força, Ele é a fonte. E da fonte sempre jorra mais. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 de João, capítulo 5, verso 4. 1 João, capítulo 5, verso 4, nos lembra uma outra verdade a respeito desta força de Deus em nós. 1 de João, capítulo 5, verso 4, nos fala que quando colocamos a nossa confiança no Senhor, quando confiamos em quem Ele é, e no que Ele pode fazer, e no que Ele quer fazer, porque Deus tem coisas que Ele não quer fazer, tem coisas que Deus não faz. Mas quando colocamos a nossa confiança nisso, reconhecendo a esse Deus como fonte de força, 1 de João, capítulo 5, verso 4, se você quiser ler comigo, diz assim o texto. E preste atenção nas particularidades, porque esta força daqui não é em qualquer um, não vem de qualquer lugar, e não é para qualquer um, mas é para todo aquele que é. Vamos ler? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E até se torna uma redundância, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Deus. Porque quando temos fé em Deus, quando confiamos em Deus, nós somos nascidos de Deus. E por sermos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo, porque temos fé em Deus. Fé que nos levou a nascer em Deus. Olha que redundância. Mas é colocar Deus no centro. É pela fé no Senhor que somos fortalecidos para vencermos as dificuldades da vida neste mundo. E quando se fala em fé, a gente vê alguns comerciais, né? Olha, tenha fé e vem aqui. Não é tenha fé e vem aqui. Daí você pode ter fé. Se você com fé vir aqui, vai acontecer. Não, a Bíblia diz, se você com fé no Senhor, é Deus quem opera. É Deus quem age. Então eu sempre gosto, quando falo de fé, acrescentar, é fé no Senhor, é fé em Cristo, é fé no Deus revelado na Bíblia Sagrada. Porque esta verdade a respeito da nossa força, ela é irreversível. Quem nasceu de Deus, porque tem fé em Deus, entregou sua vida para Deus, vence as dificuldades deste mundo. E esta é a nossa vitória, que nos faz vencer o mundo. A nossa fé em Deus. Mas o Salmo 28:8. Abra sua Bíblia no Salmo 28:8. Salmo 28:8, o salmista ali nos traz mais uma verdade a respeito de sermos fortalecidos em Deus ou da nossa força em Deus. E das verdades que eu estou te lembrando nesta manhã, essa verdade é muito própria para nós que somos limitados, subjugados
e somos tentados a viver de acordo com as circunstâncias. O Salmo 28:8 vai nos lembrar que diante de circunstâncias difíceis, ruins, existe uma ajuda sim. E essa ajuda tem uma origem muito específica. Vamos ver, Salmo 28:8 diz assim: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Podemos aplicar isso aqui ao Messias, considerando um salmo messiânico? Sim. Mas lembre-se, em Jesus Cristo, você é uma pessoa ungida do Senhor. Ungida nos critérios do Antigo Testamento, você é sacerdote, você é profeta, você faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Você recebeu a unção que vem do alto. Qual é a unção que vem do alto? O Espírito Santo. Aplicando esse salmo a nós, esse salmo lembra: quem é a nossa força? É o Senhor. O Senhor é a força do seu povo. Você faz parte do povo de Deus através de Jesus Cristo? Você é recebido ali no reino de Deus pelas portas da cruz? Aleluia, sou. Então, sendo povo de Deus, fazendo parte do povo de Deus, a sua força não está nas circunstâncias, nos sentimentos, não está no governo deste mundo, não está nas trevas deste mundo, mas está na pessoa do seu Deus. E sendo Ele a sua força, Ele é lugar seguro, Ele é refúgio, porque você é uma pessoa ungida dele. Diante das circunstâncias desagradáveis, diante dos obstáculos desta vida, diante de tantas coisas negativas, nós contamos com uma ajuda indispensável. E eu tenho que falar que ela é indispensável porque tem gente que dispensa a ajuda de Deus, sim. Nós encontramos hoje muitos cristãos que, dispensando a ajuda de Deus, confiam mais em pessoas, em governantes, em outros líderes religiosos, em uma situação, mas não confiam de verdade em Deus. Uma força ou uma fonte de força indispensável é o Senhor Deus. Nós contamos com ela, nós a temos. É o Senhor, Ele é a nossa força. 2 Coríntios capítulo 12. Antigo, Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento de novo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Vai nos lembrar que a força está além dos nossos sentimentos. Muitas vezes, quando nós pedimos por paciência, nós falamos: Deus, me dá paciência. É como se viesse sobre nós assim uma luz, uma áurea, e de repente a gente fica assim: calmo, agora eu tenho paciência. Quando pedimos força, é como se viesse um energético espiritual e os nossos músculos ficassem mais rígidos, né? Nosso cabelo crescesse como de Sansão, a gente ficasse parrudo, tudo musculoso, agora eu sou forte. Mas não, peraí. Deus não age com mágica, assim, essa mágica ilusória, coisa de conto de historinhas inventadas por homens. Mesmo nos sentindo fracos, ainda assim, a força do Senhor nos sustenta. Mesmo no meio da guerra, com todos os barulhos e tiros, no coração do servo e da serva do Senhor pode haver paz. Mesmo com dor, existe algo que dá alívio, um alívio que é sobrenatural. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, se você quiser ler comigo, diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Opa! Como assim? Eu quando estou fraco, eu sinto alegria. Quando as pessoas me xingam por causa da minha fé, por causa das minhas ações, porque eu creio em Cristo Jesus, por causa das minhas convicções, elas são até violentas contra mim. Quando me falta algo que eu gostaria, e pode ser até algo que faz parte da minha necessidade. Quando sou perseguido por causa da minha fé, por causa das minhas ações pelo meu Deus. Quando sou angustiado,
por amor de Cristo Jesus? Como é que eu posso ter alegria? Como é que eu posso ter prazer? Eu só posso dizer uma coisa. É sobrenatural. Ou seja, é além do natural. Porque o ser humano, alguém xinga a gente na rua, a gente já quer devolver, jogar pedra, processar, fazer um montão de coisa. Esse é o natural. No mínimo, se somos xingados e educados, nós não retribuímos o mal feito, nós não retribuímos a violência feita, mas dentro de nós fica... Esse é o natural. Mas Paulo está falando que mesmo quando nos sentimos fracos, ainda assim, a força que vem do Senhor é capaz de nos sustentar e nos fazer superar o que é natural. Muitas vezes encontramos cristãos justificando a falta de ação de Deus nas suas vidas como natural. Ah, não perdoo porque a carne é fraca, não perdoo porque isso é difícil perdoar. Mas ninguém está mandando você viver e obedecer a Deus naquilo que é natural. No natural nós não obedecemos a Deus. No natural não existe força em Deus. Exatamente no sobrenatural, porque quando somos fracos, é aí que vem a força de Deus mostrar ao sobrenatural de Deus, ou além do natural de Deus acontecendo. 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22, verso 49. Mais outra verdade a respeito dessa força que vem do Senhor. Mais outra verdade a respeito dessa força que devemos nos agarrar e buscar sim. Erramos se projetarmos as bênçãos de Deus só para a eternidade. Claro que na eternidade temos bênçãos de Deus. É claro que a eternidade vai ser maravilhosa. Mas Deus age para estarmos lá, mas age no nosso aqui e agora. 2 Samuel, capítulo 22, verso 49, nós temos aí um exemplo de uma ajuda de Deus para vencer um adversário, um inimigo, um atrapalho de vida. 2 Samuel, capítulo 22, verso 49, diz assim: O Deus que me tirou dentre os meus inimigos, sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. A pessoa está dizendo que a experiência dela tinha vários inimigos que a cercavam, pessoas físicas que ameaçavam sua vida, mas algo de Deus aconteceu e Deus a tirou do meio dos seus inimigos. Pessoas contrárias a ela promoviam armadilhas, mas Deus livrou. A experiência dessa pessoa Deus me livrou das armadilhas violentas, porque foram criadas por homens violentos contra mim. Isso Deus faz o nosso aqui e agora. Talvez por causa disso que Paulo disse: olha, me xingam, usam de violência contra mim, eu sou fraco diante dessas coisas, mas o meu Deus me faz forte. Me faz forte. O Senhor derrota os nossos adversários, mesmo os mais fortes que nós. Salmo 118, verso 14. Esse é o último versículo que eu quero ler com você, para te lembrar que a experiência do ungido de Deus, lembre-se que eu disse que você é uma pessoa ungida de Deus? Em Cristo Jesus, você tem a unção que vem do alto, você é um servo, você é uma serva de Deus, debaixo da unção de Deus. Davi era um ungido de Deus. Você, ungido de Deus, tem em Deus as fontes de tudo que você precisa, na hora certa, no momento certo, da forma certa. E sendo assim, falando de força do Senhor, sim, vem a força dele sobre a sua vida. Declaração do salmista aí, Salmo 118, verso 14. Vamos ler? O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. O Senhor é a minha força. Davi aí, depois de ter vencido o seu gigante, o gigante Golias, por que ele venceu o gigante? Porque o Senhor o capacitou para vencer o gigante dele. Se Saul fosse contra o gigante, Saul perderia. Se qualquer soldado de Israel fosse contra Golias, perderiam.
aquele gigante era de Davi, para que Davi o vencesse, para a glória de Deus. Concluindo, meu irmão, concluindo, minha irmã, vencemos os obstáculos e as adversidades de nossas vidas se colocarmos realmente a nossa confiança no Senhor. E colocando a nossa confiança nele, vamos deixar lá, vamos tomar da força dele, vamos nos fortalecer em Deus. Em que Deus? Não é qualquer Deus. Quando falamos no nome de Deus, quando usamos o nome de Senhor, não é qualquer um. Porque para nós não serve qualquer um. É o Deus revelado na Bíblia Sagrada. É o Deus distinto. É o Deus de Davi. É o Deus de Moisés. É o Deus do apóstolo Pedro. É o Deus do apóstolo Paulo. É o Deus que nos faz bem-aventurados nesta caminhada de vida. E por que Ele nos faz bem-aventurados? Aí eu tenho que voltar para o Salmo 84. Ele nos faz bem-aventurados porque a nossa força está nele, porque nós o buscamos. Bem-aventurados aqueles cuja força está no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Outra vez eu digo, fortalecei-vos no Senhor, porque é isso que nos basta para caminharmos nesta vida para a vida eterna. Amém? Vamos orar? Fique em pé e vamos entregar nosso culto, nossa adoração, nosso tempo de meditação em gratidão e em busca desse Deus que é força, força de vida. Deus bendito, muito obrigado, porque neste culto, te adorando, ó Deus, te exaltando, cantando nossa esperança, nossa fé e no que o Senhor tem feito por nós em Cristo Jesus, engrandecendo o teu nome, ó Deus, nós nos quedamos na tua presença, reconhecendo que somos fracos, falhos, reconhecendo nossas necessidades, mas buscando no Senhor o que nós precisamos para continuar nossa caminhada de vida e vida abundante, reconhecendo que em Ti, ó Deus, através de Cristo, temos perdão, temos restauração, temos força, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos faça caminhar na força que o Senhor nos concede, num relacionamento cada vez mais íntimo e pessoal contigo, ó Deus Pai, através do Filho Jesus Cristo, e que no poder do Teu Santo Espírito possamos já viver, ó Deus, esta vida, nesta vida, o que o Senhor tem preparado para nós. É claro que o Senhor sempre tem preparado muito mais para nós. Então que caminhemos em novidade de vida, de força em força, no Senhor. Que Tua graça, ó Deus Pai, que Teu amor, ó Deus Filho, e que as Tuas consolações e poder, ó Divino Espírito Santo, repousem assim como bênção sobre nossas vidas, sobre nossa igreja, sobre nossas famílias. Assim te pedimos e já te agradecemos. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te dê um bom domingo e até o nosso próximo encontro, querendo Deus, quando Deus assim quiser. Amém.